Olá e boas-vindas a mais uma imersão de hoje. Eu tô super animada para nossa discussão. Olá, eu também estou bem preparado para o nosso mergulho nesse tema. A nossa missão hoje é daquelas bem empolgantes. A gente vai pegar um dos assuntos mais estruturais do direito brasileiro, que é a responsabilidade civil. Uhum, E a ideia é desmistificar totalmente aquele jargão jurídico pesado, sabe? Transformar esse material denso em um guia super prático para a vida real de quem nos ouve. exatamente. O objetivo é tirar a teoria da gaveta e mostrar como ela funciona na rua. Isso. E para basear essa nossa análise, nós estamos usando um documento muito completo, focado especificamente nos elementos da responsabilidade civil. Especialmente o capítulo 3 desse material, que é onde a mágica acontece. Verdade. Esse capítulo traz desde a base legal até resumos teóricos muito bons e questões de revisão. Então, certo, vamos desvendar isso. Como a gente pode dar o tom dessa discussão para a nossa audiência? Olha, a melhor forma de enxergar esse sistema é adotar uma postura um pouco mais analítica e pensar na responsabilidade civil como um grande filtro. Um filtro. Tipo um filtro científico mesmo. Imagina que todos os dias milhões de coisas acontecem. Pessoas esbarram umas das outras, carros freiam, contratos são assinados. Isso. E o direito não liga para 99% dessas coisas. Mas o nosso filtro científico entra em ação para pegar aquele 1%. Para ver se aquele simples acontecimento cruza a linha, né? Perfeito. Ele analisa se aquele fato banal se transforma em uma questão jurídica real que exige reparação legal. E é super importante que quem está acompanhando a gente entenda essas regras. Elas governam tudo ao nosso redor. Literalmente tudo. Sim, desde um esbarrão bobo na rua que derruba o celular de alguém, até grandes acidentes industriais. Ninguém está imune a esbarrar nas engrenagens da responsabilidade civil. Ninguém mesmo. E o motor de toda essa engrenagem tem um nome e um número bem específicos no nosso sistema. O famoso artigo 186 do Código Civil Brasileiro. É a base legal de tudo isso. É o alicerce absoluto. O texto da fonte é bem claro ao definir o que é um ato ilícito. Ele diz que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, Ou negligência. ou imprudência, Exato. que viola direito e causa dano a outrem. É uma definição densa, mas que cobre muita coisa. E cobre mesmo. O que é fascinante aqui é o trecho final desse artigo. A parte sobre o dano moral. Isso mesmo. A lei faz questão de dizer, ainda que o prejuízo seja exclusivamente moral. Nossa, isso é um divisor de águas gigante. É uma revolução, na verdade. Historicamente, a lei só queria saber se o seu bolso foi afetado, se alguém quebrou seu carro ou queimou a sua colheita. Protegia o patrimônio físico. Somente isso. Mas ao incluir o dano moral, a lei diz que a integridade psicológica, a paz e a honra das pessoas também têm valor. E se alguém viola isso, o filtro científico é ativado do mesmo jeito? Com o mesmo rigor de um prejuízo financeiro. Amplia demais o escopo de atuação do direito. Mas aí a gente entra em uma questão. Para o sistema não virar uma bagunça, existem travas, certo? Com certeza. Doutrinas clássicas às vezes tentam complicar, mas a nossa fonte de hoje é bem direta. Ela estrutura tudo em 3 pilares básicos. A tríade inafastável. Exatamente. São 3 elementos universais. Se faltar um único elemento, A responsabilidade cai por terra. o filtro bloqueia a reparação na hora. Não tem conversa. Então vamos detalhar cada um desses pilares. O primeiro é a conduta humana. Que é o ponto de partida de tudo. E o material explica que essa conduta pode ser uma ação, tipo fazer alguma coisa, um comportamento positivo, Ou uma omissão. que seria deixar de fazer algo quando você tinha o dever de agir, mas o ponto-chave aqui é que tem que ser voluntária, não é? Esse é o núcleo da conduta. Tem que haver controle. Atos puramente reflexos não entram na conta. Maravilha. Aí a gente passa para o segundo pilar da tríade, que é o dano ou prejuízo. Sem dano, sem reparação. O direito não pune a intenção solta no ar se ela não gerou estrago. Tem que haver uma lesão efetiva ao interesse jurídico protegido, seja material ou moral, como a gente falou. É a materialidade da coisa. E aí chegamos no terceiro pilar, que costuma ser o mais técnico. O nexo de causalidade. Isso. A doutrina gosta de chamar de liame ou elo etiológico. Traduzindo para o nosso bom português. É a ponte. É uma linha, invisível, mas muito real,
que liga diretamente a conduta lá do início ao dano lá no final. Para deixar isso bem visual para quem nos ouve, vamos usar um exemplo prático que a própria fonte traz. O exemplo do trânsito é perfeito para isso. Imagina a cena, um cruzamento movimentado. A conduta humana voluntária acontece quando o motorista decide dirigir e avança o sinal vermelho. Essa é a ação. Aí temos o dano, que é a destruição total do carro da outra pessoa que estava passando no verde. O patrimônio foi lesionado. E onde entra o nexo causal aí? É provar que aquele carro da vítima só foi destruído porque o outro motorista avançou o sinal. O pulo do gato é a palavra porquê. É a relação direta de causa e efeito. Tem que ser a causa direta. Se o carro já estava quebrado antes, a ponte cai. A ponte cai e o dever de indenizar desaparece. Essa é a força da tríade. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa, adoro essa parte. Porque se a gente parar alguém na rua e perguntar o que precisa para alguém pagar uma indenização, a resposta vai ter a palavra culpa. O senso comum exige a culpa. Tem que ter um culpado. Exato. Mas o material que a gente está analisando contraria essa visão geral e alguns manuais mais antigos. Ele crava com muita segurança. A culpa não é um pressuposto geral. E isso parece meio louco num primeiro momento. Como assim não precisa de culpa? Pois é. Mas se conectarmos isso ao cenário maior da evolução jurídica do Brasil, tudo faz sentido. A gente precisa olhar para trás, para o Código Civil antigo, o de 1916. Naquela época, a regra de ouro era a responsabilidade subjetiva. Que é justamente aquela que exige a prova da culpa. Tinha que provar que o sujeito agiu com imprudência ou negligência claras. Só que o mundo mudou, não é? Demais. A sociedade de 1916 era muito mais simples. Agrária, relações locais. Aí avançamos para o Código Civil de 2002. Que trouxe a virada de chave. A teoria do risco. O Código Novo inaugurou a responsabilidade objetiva em vários cenários no nosso dia a dia. E isso reflete diretamente as mudanças da nossa sociedade moderna, como a fonte aponta. A Revolução Industrial, os serviços em massa, tecnologias complexas. Os riscos se multiplicaram. Então, na responsabilidade objetiva, dispensa-se a culpa para configurar a reparação. Se uma empresa exerce uma atividade que naturalmente gera risco, ela responde pelo dano. Ponto. Não precisa investigar se o funcionário da linha de montagem foi negligente. O risco do negócio já justifica. Exato. Por isso que a fonte conclui que a culpa é apenas um elemento acidental ou acessório hoje em dia. Ela existe em alguns casos, tipo um erro médico de um profissional liberal. Mas não é a regra geral que segura o sistema inteiro. A balança precisou ser equilibrada para proteger a parte mais fraca nessas relações modernas super complexas. Sensacional. Mas aí a fonte nos joga um último desafio teórico. Vamos a ele. Então, o que tudo isso significa quando a pessoa que causa o dano não tem discernimento nenhum sobre o que está fazendo? O problema da imputabilidade. Isso. O material debate se a capacidade de discernimento, a imputabilidade, seria um quarto elemento autônomo. Uma quarta perna na nossa tríade. E a conclusão da fonte é bem firme. Ela diz que não. Não é um pressuposto autônomo para o ato ilícito existir. Ela serve apenas para identificar quem deve pagar a conta e não para definir se a responsabilidade civil em si aconteceu. É um mecanismo de direcionamento financeiro, digamos assim. O material traz um exemplo brilhante para ilustrar isso. O caso da vidraça quebrada. Imagina um menor absolutamente incapaz, tipo uma criancinha bem pequena. Ela pega uma pedra, joga e quebra a vidraça da casa do vizinho. Uma situação super comum. Se a gente rodar o nosso filtro científico, a tríade inafastável está toda lá. Houve conduta voluntária de atirar a pedra. Houve nexo causal e houve o dano material evidente. Ou seja, a responsabilidade civil existe. O ato ilícito aconteceu no mundo real. Mas e aí? A criança não tem dinheiro nem discernimento jurídico para ser processada. É aí que o sistema resolve a equação. A obrigação de indenizar não vai recair sobre a criança. Vai para o bolso de quem, então? Vai recair sobre o seu responsável legal, o pai, a mãe ou o tutor. A lei faz essa separação entre o autor material do ato e a obrigação financeira de reparar. Tudo para garantir que a vítima, no caso o dono da vidraça, não fique com prejuízo na mão. Faz todo sentido. O vizinho não teve culpa de nada, ele não pode ser prejudicado pela falta de discernimento do causador. A lei é muito pragmática.
A imputabilidade só aponta o dedo para quem assina o cheque. Que viagem incrível pelos bastidores da lei. E a gente pode tirar uma conclusão bem sólida de tudo que foi analisado. Fazendo uma síntese usando as palavras da própria seção de revisão no material, fica muito claro. Sobre como esses elementos operam juntos. Exato. Eles formam um verdadeiro filtro científico. Eles pegam um fato cru, caótico do mundo real E processam isso logicamente. e permitem analisar de forma neutra se aquilo se transforma ou não em uma situação jurídica que exige a reparação. É uma ferramenta de precisão. Eu quero aproveitar e agradecer demais a companhia de quem esteve ouvindo a gente até agora. Foi um papo excelente. Tem muito valor dominar esse tipo de conhecimento, entender a diferença entre responsabilidade subjetiva, que precisa da culpa, e a objetiva, que foca no risco, muda o jogo. Muda totalmente. Altera a forma como nós enxergamos nossos direitos no dia a dia e como a gente lida com grandes empresas ou acidentes. É o tipo de informação que dá poder para as pessoas. Com certeza. Mas antes da gente fechar, eu sei que você tem um pensamento final aí, não tem? Ah, tenho sim. Tudo o que lemos hoje levanta uma questão importante, e eu quero deixar essa provocação no ar. Manda ver. A gente viu que a transição do Código de 1916 para o de 2002 priorizou a responsabilidade objetiva por causa das mudanças da sociedade moderna. O risco virou a regra, por conta da indústria e dos serviços de massa. E a nossa tríade inafastável exige, obrigatoriamente, uma conduta humana voluntária no início de tudo. Sim, o primeiro pilar fundamental. A minha provocação para a audiência é a seguinte: como será que o direito vai lidar no futuro com os danos causados por inteligências artificiais e máquinas autônomas? Nossa, verdade? Se o carro é dirigido por um algoritmo, ou o diagnóstico médico é feito por uma IA e um erro acontece, como a lei vai adaptar esse filtro científico? Afinal, a conduta e a decisão não vieram mais de um ser humano. Pois é. Como achar a conduta humana em um sistema puramente autônomo? Fica aí a reflexão para quem nos acompanha tentar imaginar o próximo passo da responsabilidade civil. Excelente provocação. Vamos precisar de um novo filtro muito em breve. Sem dúvida. Muito obrigada pela escuta e até a próxima imersão. Até lá.